Saúde, força e luz. A partir do momento em que os Estados Unidos criam a doutrina dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo se pensa, a partir de Reagan, presidente dos Estados Unidos, e a nossa querida Margaret Thatcher, em pôr fim ao socialismo chamado de comunismo da União Soviética, você tem aí uma grande novidade. Já se sabe que o mundo está livre do perigo vermelho. O comunismo, ou o chamado comunismo, vai dando errado em todos os cantos do mundo, né? Os Estados Unidos percebem isso claramente. A ditadura horrorosa de Leonid Brezhnev na Rússia descamba para uma corrupção sem tamanho, né? Descamba para uma inércia, por uma incapacidade. Os russos se tornam alcoólatras, porque a vida na Rússia se transforma num tédio gigantesco. Estou falando, evidentemente, da elite russa, né? Aquele rapaz que tem a sorte de ser o que eles chamam de russo branco, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, os russos são extremamente preconceituosos, né? O William Vac, que trabalha hoje na CNN, quando ele foi cobrir o fim da União Soviética, ele foi maltratado lá em Moscou, porque para eles ele parecia moreno, muçulmano. Imagina, para mim ele é um branco ariano. Imagina, né? Na Rússia você tem que ter olho claro. Se você não tiver os olhos claros, você não é considerado branco. Então, para esse branco superior, o russo branco, é preciso ter uma vida boa. E a vida boa no socialismo deles era 10 anos depois de terminada a faculdade, ele comprava um carro, uma porcaria chamada Trabante, você pode ver pelo YouTube. E depois de mais de 10 anos, ele comprava uma casinha, que esses cortiços, né? Que temos aqui pelo Brasil, um monte desses cortiços chamados de predinhos, né? E que é o final da vida. A partir daí ele começa a beber. Então você tem a média de vida na Rússia ainda hoje é baixa, por volta dos 45 anos para os homens, de tanto que eles são alcoólatras, né? É isso que vai fazer subir o Putin, porque o Putin vai fazer uma eugenia. Eu sou branco, eu tenho olho claro, eu faço exercício, eu não bebo, eu sou religioso, né? Interessante, né? Tentaram coibir a religião na Polônia, na Rússia, durante 70 anos e não deu certo. A população escondia que continuava acreditando em Deus. É uma coisa importante e interessante. Então, há essa decadência da Rússia que não assusta a mais ninguém. Ao mesmo tempo, o Richard Nixon faz um acordo com os chineses para que eles abandonem o bloco socialista, ou se quiserem, comunistas, para ficar mais fácil, e, né, essa cisão diminui ainda mais o poder da União Soviética, de tal sorte que, se não temos mais medo da União Soviética, não temos mais medo do comunismo, do perigo vermelho, ele está se esfacelando sozinho pelo mundo, é a vitória de Thatcher, é a vitória de Ronald Reagan, é o fim da Segunda Guerra Fria, e aqui no Brasil os efeitos disso é o surgimento do PT, né? O Partido dos Trabalhadores, quando ele surge, ele já sabe que a União Soviética é uma porcaria, que aquilo não é modelo para nada. Portanto, ao contrário do que as pessoas pensam, o Lula nunca foi comunista. Aliás, ele não tem capacidade para isso, né? O verdadeiro comunista, o Luiz Carlos Prestes, que odiava o Lula, embora seja a carteirinha número 1 do PT, o nosso amigo Luiz Carlos Prestes dizia, e eu gosto desta frase, e quando eu quero xingar alguém eu falo isso: você nunca passou da página 17 de livro nenhum. O Lula não tem leitura, né? E nem poderia tê-la. Então, não há um medo do Lula, até porque o Lula é uma preparação da Igreja Católica, né? Os bispos vermelhos da teologia da libertação, que querem um sindicalista que não seja comunista, que não seja ateu, não é? Que seja um católico. O Lula pode ter tudo quanto é defeito, e tem, né? Mas é religioso.
e não um ateu como tem que ser quando alguém se diz comunista. Então, a possibilidade de um Lula, por meio dos sindicatos, montar partidos, montar sindicatos fortes, como a CUT, e não descambrar para o comunismo, é um alívio para as forças mais liberais e inteligentes desse país. É claro que os tolos continuarão e continuam até hoje chamando-o de comunista. Do outro lado, você tem a força sindical. A força sindical sempre foi inimiga dos petistas, porque ela é mais favorável ainda aos patrões. Não vai aqui nenhuma crítica, até porque eles chamavam isso de sindicalismo de resultados, né? O que importa é conseguir resultados, aumento de salários, garantias para os trabalhadores, e não ficar pregando coisas sem nexo, ou coisas políticas, ou coisas ideológicas. Então, se a Igreja Católica colaborou para o surgimento de um Lula, se é ela que começa com as ideias de comunidade eclesial de base, se é ela que começa a falar em reforma agrária, né? A pastoral de base, se é ela que cria novas leituras para a Bíblia, e que é uma Bíblia que diz que o reino dos céus começa aqui na terra e não é para o trabalhador esperar as benesses lá no céu. E ao lado disso, o próprio Golbery Couto e Silva, ele vê com bons olhos o surgimento do Lula. Por quê? Porque é uma classe média baixa que quer ascender e que quer melhorar de vida dentro do sistema capitalista. E isso, obviamente, o capitalismo brasileiro é capaz de dar, é capaz de ceder, né? Há uma luta, obviamente, e essa luta leva, né, a essa disputa por melhores condições de vida, mas isso é do jogo dentro do capitalismo. Então isso era aceitável e, obviamente, os verdadeiros comunistas, Manuel Fiel Filho, né, Zé Dirceu, ou eles estão presos, ou foram exilados, ou é o caso, por exemplo, do Zé Dirceu, que acaba sendo liberado por causa do sequestro do embaixador Charles Elbrick, né? E aí ele, numa troca do embaixador por 70 presos políticos, né? O Zé Dirceu, que na época era chamado de Dirceu o Belo, né? Ele consegue sair do país. Então, há uma acomodação. Não é? Uma acomodação não significa que as coisas estão boas. As placas tectônicas, quando se acomodam, dali a pouco o vulcão volta à erupção. Então, é claro que teremos problemas, e a vida e a economia é sempre um problema. Mas estamos resolvendo, estamos acomodando os problemas para que não seja mais necessária uma ditadura que mata, uma ditadura que acoberta pessoas corruptas. É sempre bom dizê-lo, os militares não foram corruptos, mas a corrupção graçava, né, crescia em torno dos senhores militares. Obrigado.